Shalom, bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, né? Sabemos que cada um de vocês às vezes está fazendo esse propósito no horário que pode, alguns estão trabalhando esse horário, e nós estamos no 17º dia de 40 dias com Jesus, uma jornada de libertação e transformação de vida. E Deus tem uma palavra ao meu e seu coração, em nome de Jesus. Abra comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Aleluia. E o texto vai dizer: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero orar com você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua doce presença. Senhor, obrigada, porque o Senhor já se faz presente em nosso meio. Senhor, eu peço a Ti, abre o entendimento dos Teus filhos. Senhor, abre os corações agora, Senhor Espírito Santo, que eles possam estar preparados, que seja um solo que já foi preparado para que essa semente, ou seja, a Tua palavra seja semeada em seus corações e delas, Pai, cresça, frutifique, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço a Ti, Senhor, aonde o áudio, esse vídeo chegar, Tu tens a liberdade de entrar dentro de lares, famílias, casamentos. Senhor, se há algum espírito de enfermidade, algum espírito maligno que atormente essa casa ou essa família, nós damos ordem agora para que saia e o teu nome seja glorificado através da libertação e da cura em nome de Jesus. Espírito Santo, aquieta almas e corações nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, Senhor. Que essas vidas possam ter um encontro contigo, sabendo que Tu és o Deus que direciona. Sabendo que Tu és o Deus que cuida de cada palavra que o Senhor mesmo disseste para cada vida. Ore calabaia sore revassuri calamandácia. Em nome de Jesus, Pai, acalma corações, acalma, Pai, os ventos e turbulências espirituais que têm vindo sobre esse lar, sobre essa família, Pai. E faça, Senhor, a tranquilidade, a paz do Senhor que transcende todo o entendimento, entrar dentro dessa casa, dentro dessa vida, dentro deste lar. Em nome de Jesus, Pai. Transforma o ambiente, Pai. Sabemos que aonde o Senhor chega, algo acontece. Em nome de Jesus, Pai, eu libero uma palavra de transformação sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ao texto? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus está despedindo a multidão. Já era tarde. Nós precisamos entender o contexto disso. Nós precisamos entender que Jesus também cuidava daqueles que estavam seguindo a ele. Por diversas vezes, Jesus falou o que para o povo? Olha, já é tarde, temos que dar de comer, o povo está com fome. Aí ele pergunta quanto dinheiro tem e não tem dinheiro. Então ele fala, mas alguém tem alimento? E tem lá um menino com pães e peixes. E ele faz a multiplicação para cuidar do povo. Apóstolo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você algo profético para a tua vida. Eu quero dizer que o Deus que te chama, o Deus que te traz até um ambiente, o Deus que promete é o Deus que cuida, é o Deus que completa a obra.
É o Deus que conclui o processo. Não ache que porque Deus te deu uma palavra, você vai estar ausente de passar situações aonde a tua alma vai se perturbar, situações aonde você vai ficar desesperado, situações aonde você vai ficar entristecido. Jesus, ele está dizendo, olha, passemos para outra margem. Ele disse, tem um destino para os seus servos. Ele teve um destino para os seus discípulos, mas ele não estava falando sobre a ausência de tempestade. Jesus estava dizendo assim, olha, caminhar comigo não é ausência de turbulência, mas sim a certeza de que eu estarei com vocês. Isaías 43 vai nos dizer que... Abra comigo, Isaías 43. Vai dizer assim, quando passares pelas águas... 43, versículo 2 vai dizer, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Nós precisamos entender que Isaías estava profetizando sobre nós nos dias de hoje também. Isaías estava falando, olha, não importa qual a situação que está acontecendo depois da ordem que você recebeu de Deus, mas saiba que o Deus que te prometeu, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de tudo aquilo que te cerca. Salmos capítulo 46, no versículo 1 e 2 vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e se perturbem, e na fúria dos montes se estremeçam. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele fez ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Nós precisamos entender que lá em Salmos, capítulo 46 em diante, do 1 em diante, vai dizer, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não te abandonou no meio desse processo. E na maioria das vezes, quando nós ouvimos uma palavra de Deus, a maioria das vezes nós confiamos e ficamos motivados e nós acreditamos que porque Deus nos deu uma palavra, nós não vamos passar alguma situação. E nesse período agora que estamos no 17º dia, Deus me trouxe aqui para te orientar e dizer, ei, eu sei que está acontecendo várias coisas na sua vida, mas eu sou o mesmo que te prometi. Estou dentro do barco, cuidando e velando por cada palavra que eu te disse. A presença de Deus não impede o caos, a tempestade, as situações de virem na nossa vida, mas garante a preservação daquilo que Deus disse para nós. Garante a sua vida, garante o processo, o propósito, o projeto que Ele disse que faria. As turbulências que vêm na nossa vida vai revelar o nível de fé que nós temos em Deus. Abra comigo Marcos, capítulo 4. Mateus, Marcos, versículo 37 e 38 vai dizer, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. 38 vai dizer, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada ou um travesseiro, e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que perecemos? A tempestade revela aqui 3 coisas nos corações dos discípulos, e talvez no seu também. Talvez você esteja com medo, com dúvida, e você já começa a acusar contra Deus. Ah, mas Deus falou que faria, e até agora olha essa situação. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer, eu sou o Deus que permito, sim, situações virem até você para provar em seu coração a fé que você carrega. Quando há medo, já se estabelece dúvida. Quando se estabelece dúvida, já se estabelece também o confronto.
Nós começamos a questionar, ao invés de agradecer que Jesus está e permanece dentro do nosso barco. Abra comigo em Salmos. Salmos, capítulo 107. Abra comigo em nome de Jesus. 107, versículo 25 até o versículo 29. Em nome de Jesus. Vamos ler o texto que diz assim: Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derretem em angústia. Andam e cambaleiam com ébrios, e esvaíce-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. O mesmo Deus que permite que o vento, que a tormenta, que situações vêm sobre a sua vida, é o mesmo que faz cessar. Só que sabe o que acontece? Nós ficamos murmurando. Eu me lembro quando eu falo de murmuração do povo que era para ficar 40 dias no deserto e tiveram que ficar 40 anos por causa da sua murmuração. Ei, o que está impedindo de você alcançar o propósito completo, muitas das vezes, é você permitir que o vento e as situações causem em você medo e murmuração. Muitas das vezes você já começa a murmurar sem ao menos parar para ouvir o que Deus está dizendo no meio de tudo isso. O silêncio de Jesus não é a ausência dele dentro do seu barco. O silêncio de Jesus não é a ausência da presença dele no controle de toda essa situação. Marcos capítulo 4, no versículo 38, vai nos deixar bem claro. Os discípulos chegam para acordar e dizem: Olha, mestre, não te importa que pereçamos. A primeira coisa que nós fazemos quando encontramos dificuldades no meio do caminho, aonde Deus nos deu uma palavra, é questionar o porquê ele não está fazendo nada. E a ausência, da voz de Deus, ou seja, o silêncio de Deus, não quer dizer que ele te abandonou. Pelo contrário, o maior erro que nós cometemos é interpretar o silêncio de Deus como abandono. Porque o silêncio de Deus nada mais é do que: por que você está triste? Por que você está preocupado? Eu não sou o mesmo que disse, e eu cumprirei, e alcançarei, e te ajudarei a alcançar o propósito completo. Entenda, Deus está dizendo para mim e para você: acalma o teu coração, porque ele continua no controle de todas as coisas. Salmos capítulo 21, do versículo 3 ao versículo 4 vai dizer: Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Jesus, ele não falha, ele não tarda, ele chega na hora certa. Oracalabaia sore revassúria, rabaia sore calamantuia. Sabe o que nós fazemos? Nós começamos a questionar, porque no silêncio de Deus nós achamos que é a ausência, que é a falta dele. Não, ele está dizendo: eu não durmo, eu não... ele não para de cuidar de mim e de você. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o mesmo quando nós precisamos entender que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, ele continua sustentando e cuidando de tudo. E ele está dizendo para mim e para você: acalma-te, sossega, silencia as vozes da sua mente, do seu coração que diz que ele não vai cumprir. Não permita que o seu medo atormente aquilo que Deus falou que iria fazer na sua vida. Mas não, nós queremos fazer como o povo que estava lá no deserto. E aí nós começamos a questionar: Senhor, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai me deixar perecer. Deus não vai te deixar perecer. Nós precisamos entender que a palavra de Deus governa todas as coisas. Todas as coisas. Deus permanece no controle de todas as coisas.
Marcos capítulo 4, versículo 39 vai dizer: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Uma palavra de Jesus muda tudo. A palavra dele é suficiente para mim e para você. Salmos 33, versículo 9 vai dizer: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo se apareceu. Nós precisamos entender que quando ele fala, quando ele determina, irmãos, já está decretado, já está certo. Se Jesus falou que vai te dar vitória, acalma o seu coração. Se Jesus falou: ei, eu vou alcançar a sua família, acalma o seu coração. Se você está passando por um momento de necessidade, Deus está movendo alguém. Deus vai fazer alguém se lembrar de você, mas ele vai cumprir o que ele disse que faria. Ele é fiel. Hebreus capítulo 1, versículo 3, na parte B vai dizer: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ei, ele é poderoso para cumprir cada palavra. Se é ele que disse, ele vai cumprir. Salmos 89, versículo 9 vai dizer: tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu fazes aquietar. O caos não resiste, a tormenta não resiste, a turbulência, a tempestade, os ventos não resistem à voz do seu Criador, à voz de Deus. O problema não era o vento, o problema não era a tempestade, o problema não era o barco enchendo de água. O problema é que Jesus estava ensinando para os seus discípulos que eles estavam sem fé. Se você for analisar o texto, nós precisamos entender que Jesus tinha falado um pouco antes, em parábolas. Um pouco antes, Jesus falava sobre semente, Jesus falava sobre o grão de mostarda. Leia comigo, ó. Marcos capítulo 4, versículo 30 vai dizer: disse mais, a que se assemelhemos ao reino de Deus, ou com a parábola que apresentaremos, é como um grão de mostarda, de que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Deita grandes ramos ao ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus estava falando sobre uma parábola. E se nós formos analisar essa parábola, estava falando sobre fé. Porque a Bíblia nos assemelha que se a gente tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, é sobre nós entendermos que a nossa pequena fé posta em Deus se torna grande. É sobre os discípulos revelar as dificuldades e deficiências que eles carregavam, mesmo caminhando com Jesus, mesmo sabendo quem Jesus era, mesmo sabendo dos milagres que Jesus tinha feito. Lá no capítulo 2 de Marcos, Jesus curava um paralítico. E agora o mesmo Jesus que tinha feito curas, milagres, estava agora dentro de um barco e por causa de uma tempestade, os discípulos começam a questionar até mesmo a autoridade dele, dizendo: não te importas que nós perecemos? Você não vai se importar que a gente pode morrer aqui no meio? Olha isso. Marcos capítulo 4, no versículo 40, vai dizer: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus não repreendeu primeiro a tempestade, repreendeu a falta de fé. A falta de fé. Ó. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse-lhes: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os mesmos que estavam vendo Jesus operar milagres, mesmo que estava participando de milagres, caminhando com Jesus, conhecendo quem Jesus era, estava agora questionando por medo. Por medo.
Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ei, você crê e deposita sua fé em Deus e tudo ele vai fazer. Romanos 10:17 vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O mesmo Jesus que tinha dado palavras para paralítico andar, o mesmo Jesus que tinha feito milagres e o povo caminhava com Jesus, ainda estava com medo. Ainda estava desesperado por causa do quê? De uma tempestade. Jesus está dizendo para mim e para você o que está acontecendo que você está tão desesperado. É por causa de uma tempestade. Quantas coisas eu já não fiz? Quantas coisas você já não sobreviveu? Quantas coisas Jesus já não te livrou? E você está desesperado por causa de qualquer vento, por causa de uma tempestade. Jesus está dizendo: eu sou o Deus que dou basta, eu sou o Cristo, que uma palavra minha é suficiente. Tiago capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 7 vai dizer: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem não governa o coração com fé vai ser governado pelo medo. E muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para permitir que a voz do medo, a voz da nossa alma, a voz da circunstância grite mais alto do que o Deus que falou que faria algo na nossa vida. A tempestade vai revelar quem Jesus é, mas também vai revelar o que os discípulos tinham de fé em Jesus. Aonde está a sua fé quando algo acontece? Será que você é daquele que já fala: eu vou desistir, eu vou parar com tudo? Ou você é do tipo de cristão que entende agora, através dessa palavra, eu profetizo sobre a tua vida, que você vai entender que a ausência do silêncio, ou seja, o silêncio de Jesus, não quer dizer que ele te abandonou no meio do processo. Ele está dizendo: eu continuo no controle. Marcos 4:41 vai dizer: e sentiram grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O maior milagre não foi o mar se acalmar, foi a revelação em quem Jesus é. E você precisa entender que em grandes momentos de dificuldade, Jesus revela quem ele é diante de nós. Tudo isso que está acontecendo na sua vida nada mais é do que Jesus te ensinando a passar por essas situações e mostrando o Deus que você escolheu servir. Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 17 vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Continuando o texto, depois vai dizer: tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes todas as coisas, e todas as coisas se submetem por ele. Jesus tem o controle sobre o céu, sobre o inferno, sobre a terra, sobre mim, sobre você, sobre todas as coisas. Não ache que porque você está passando por algum momento de dificuldade, ele se ausentou. Ele está dizendo: eu continuo cuidando. Filipenses 2, versículo 10 e 11 vai dizer: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Irmão, é para confessar que o Senhor é fiel. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos entender que tudo que você passa, tudo que eu passo, é somente para a glória do nome do Senhor. É Jesus revelando quem ele é no meio de todas essas situações. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar o medo e as situações vencerem aquilo que Deus já disse que faria. Nós precisamos entender que não é a ausência da tempestade, mas sim a presença da autoridade de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. É sobre nós entendermos que ele governa tudo em nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 vai dizer: porque andamos por fé e não por vista. Mas não, sabe o que a gente quer? A gente quer ver tudo pronto.
para a gente poder crer. A gente tá igual Tomé. E Jesus está dizendo para mim e para você: creia somente, confia. Eu tô dentro do barco. E até mesmo se ele estivesse fora, você teria experiências sobrenaturais de aprender como Pedro aprendeu. Muitos dizem Pedro teve medo, mas foi o único que caminhou em cima do mar. Não tenha medo. Confia. Descansa o seu coração. Nós precisamos aprender a ter paz no meio de todas as situações. João capítulo 14, versículo 27 vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. O mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós precisamos começar a confiar no Deus que nós escolhemos para servir. E confiar não é a ausência de ter situações, é entender que Ele vai estar conosco no meio delas. É entender que Ele vai cuidar de nós no meio delas. Nós precisamos entender que a primeira coisa que nós recebemos de Deus é um chamado. Assim como o Cristo falou para os discípulos, passemos para o outro lado. Ele está fazendo uma chamada para mim e para você. A segunda coisa é os ventos que vêm para tentar tirar o seu foco. Quando nós recebemos um chamado, certamente nós seremos provados. É onde a nossa fé vai ser testada. Então Jesus te chama, te testa e depois Ele te ensina a clamar. Mesmo imperfeito, clame. Mesmo com dores, clame. Mesmo triste, clame. Busque no Senhor a força que te falta. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos que a quarta coisa é que Jesus vem para intervir no meio daquele caos, no meio da tempestade, no meio da turbulência, no meio de tudo isso. Jesus fala: aquieta-te, cala-te. Ele disse ao mar: acalma-te, e ao vento: aquieta-te. Nós precisamos entender que quando ele se levanta para intervir pela minha e pela tua vida. Como intercessor, como auxiliador, como aquele que cuida. E depois disso, vem a transformação em nós. Você sai diferente da forma que você entrou na presença de Deus. Saiba que tudo que Deus está fazendo, Ele está trilhando um caminho para incentivar você, para te ajudar a gerar fé, para ter confiança no Deus que você serve. O vento, nós precisamos entender que o vento nada mais é do que para expor que há de medo dentro de nós. A tempestade nada mais é do que uma forma de Deus mostrar para nós: tá vendo? Você ainda não confia, mas Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir. E o mesmo Deus que fez uma promessa: vamos atravessar, Ele vai te levar até em terra seca, terra firme. É a conclusão do milagre. É a conclusão daquilo que Deus tem para nós. Sabe o que eu acho incrível? É que a gente quer falar para Deus como se Deus não soubesse. Os discípulos foram até Jesus como se ele não soubesse quem que era o vento, quem que era o mar, o domínio que ele tinha sobre todas essas coisas. Quando Jesus falou, tudo se alinhou. O vento entendeu, porque ele manda no vento, no mar, na água, na situação da sua vida, em todas as áreas. E a gente às vezes quer falar para Deus como se ele não tivesse controle de todas as coisas. Romanos 8:28 vai dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida ainda está cooperando para o seu bem. Jesus está dizendo: olha, não seja como os discípulos. Pare de ficar com medo. Pare de ficar desesperado. Dentro daquilo que o Senhor já mostrou que está no controle.
que ele permanece fiel. Sabe qual é o nosso problema? A gente lê isso, mas na prática a gente começa a deixar o inimigo ter mais voz, a nossa mente ter mais voz, o nosso medo crescer dentro de nós, as situações à nossa volta nos desesperar. E Jesus está dizendo: ei, eu estou aqui dormindo em silêncio, mas não quer dizer que eu não estou no controle. É no tempo certo que Jesus vai se levantar. É no tempo certo que Jesus vai dar uma palavra de voz ativa, dizendo: acalma-te, aquieta-te. Mas primeiro ele quer mostrar para você os medos que você ainda carrega, mesmo caminhando com ele. O que vale mais? O seu medo ou aquele que te deu uma ordem para se levantar e fazer algo? Nós precisamos parar de permitir que as coisas falem mais alto do que a voz de Deus que fala conosco todos os dias, do que o Senhor que nos dá um propósito para nós cumprirmos. Quando Deus te dá uma promessa, ele já se encarregou de tudo. Mas na maioria das vezes a gente fica permitindo que o inimigo fale ou faça coisas porque o nosso medo tem mais autoridade sobre nós do que Deus. E Deus está dizendo: silencia as vozes do teu medo, silencia a sua alma, silencia a sua mente. Não permita que as situações à sua volta fale mais alto do que Deus, que já te deu uma promessa. E houve grande bonança. Era sobre Jesus ser testificado sobre o poder que ele carregava. Os discípulos perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse mesmo Cristo é o mesmo Cristo que eu e você caminha. É o mesmo Cristo que está sobre a minha e a tua vida. Não tenha medo mais. Não permita que o medo te tire do foco, te cause desespero. Tudo isso vai se acalmar. Tudo isso vai passar. E Jesus está dizendo: eu permaneço no controle de todas as coisas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero te engrandecer. Eu peço a ti, Pai, aumenta a fé dos seus filhos, silencia as vozes na mente, no coração, Senhor, toda turbulência externa ou interna, todo vento, Pai, toda tempestade, seja espiritual ou física, em nome de Jesus. Senhor, traz sobre os teus filhos a fé, o fortalecimento para que eles entendam que o Senhor permanece no controle, que o seu silêncio não é a ausência da sua presença, e sim, Pai, Senhor, uma forma de revelar aquilo que eles ainda precisam ser tratados. Senhor, em nome de Jesus, acalma e silencia todo medo, Pai, e traz sobre a vida dos teus filhos fé, fortalecimento, Pai, que eles possam entender que o Senhor é o Deus que promete e cumpre. Que haja, Pai, a partir de hoje na vida dos teus filhos, grande paz, grande bonança. Senhor, que haja fé, fortalecimento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia. 17º dia. Nós estamos chegando quase no meio do nosso propósito. Não desista. Jesus está dizendo para você: não desista. Ele é o Deus que te deu uma palavra. Ele é o Deus que caminha com você. E a sua libertação será completa. E a transformação da sua vida será concluída para a glória do nome dele. Não se esqueça, ele te chama, te cura, te fortalece e te envia. Deus abençoe seu dia. Shalom, shalom.